Olá, muito boa tarde para você de casa que está aí ligadinho acompanhando a programação da Rede Internacional de Televisão. Começa agora o Consulta ao Doutor, programa feito para esclarecer as suas dúvidas. Hoje é dia de tema jurídico, você sabe, quinta-feira aqui no Consulta, tema jurídico, e a gente fala sobre inimputabilidade penal. Daqui a pouquinho eu converso com o Dr. Cícero José da Silva, que é advogado criminalista, e ele fala pra gente o que é isso, como é que funciona. Enfim, aqui você consegue esclarecer as suas dúvidas sobre o direito, temas que muitas vezes parecem difíceis para quem não é da área. Aqui a gente leva para você numa linguagem muito simples para você ficar por dentro de tudo que acontece na nossa legislação. Você pode participar pelo telefone 0 operadora 11 3337 5886. Também através do nosso blog, que é o consultaodoutor.wordpress.com. Você está convidado para deixar a sua sugestão, a sua ideia para o programa. E lá nos comentários, você pode ainda, durante o nosso bate-papo aqui, deixar a sua dúvida, a sua pergunta, que a gente lê aqui ao vivo e o nosso convidado esclarece para você de casa que nos acompanha. consultaodoutor.wordpress.com. E abrindo o programa de hoje, a gente fala sobre a campanha nacional do desarmamento. Essa semana aqui na capital paulista, 4.000 armas de fogo foram destruídas lá na sede da Superintendência da Polícia Federal, na zona oeste da capital paulista. Neste ano, a campanha vai ter 10 milhões de reais disponíveis para o pagamento de indenizações. Vamos ver mais detalhes disso na reportagem da Ione Veloso. As campanhas do desarmamento já tiraram de circulação mais de 550 mil armas desde 2003. Nesta segunda-feira, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, lançou em São Paulo mais uma etapa da campanha. Dados do Ministério apontam que mais de 80% dos crimes no Brasil são cometidos por armas de fogo. Vamos lançar um programa de redução de homicídios, vamos continuar com a implantação dos territórios da paz, na linha do Programa Nacional de Segurança pela Cidadania, o PRONASSE. Vamos ampliar, em conjunto com o Ministério da Defesa, a fiscalização das fronteiras. De tudo isso, o Ministério da Justiça hoje se ocupa justamente para cumprir essa diretriz de governo, que é o combate à violência. O Ministério da Justiça e a Secretaria Nacional de Segurança Pública assinaram um acordo de cooperação com o governo e a Prefeitura de São Paulo. A campanha do desarmamento tem um significado importantíssimo para tirar das pessoas, que nem sempre são pessoas no caminho do crime, nem sempre são criminosos natos, nem sempre são pessoas violentas, por vezes cometem um crime de ocasião. Então é importante que essas pessoas não tenham à disposição uma arma de fogo para que possam utilizá-las nos pequenos conflitos. Ela é um extraordinário instrumento de ataque, mas de nada serve para defesa. E é isso que precisamos transmitir para a sociedade brasileira. Uma das novidades deste ano é o anonimato. A pessoa que entregar uma arma não precisa se identificar. A forma de pagamento da indenização também mudou. Agora a pessoa vai receber um cartão bancário e uma senha para fazer o saque. O valor vai variar de R$100 a R$400, de acordo com o tipo do armamento. Uma arma. Portanto, é necessário tirar armas de circulação para que tenhamos a redução da violência. Isso não é uma mera especulação. O próprio mapa da violência do Ministério da Justiça mostra com clareza, nos momentos de pico da campanha do desarmamento, o nível e o número de homicídios cai em todo o Brasil. Ok, agora a gente fala sobre a superlotação nos presídios. É um problema que a gente ouve falar muito, do qual a gente ouve falar muito aqui no Brasil, mas não é um problema só aqui não. Olha só essa notícia, a Suprema Corte dos Estados Unidos ordenou ao estado da Califórnia que liberte cerca de 30.000 presos. E o objetivo é tentar amenizar o problema da superlotação nas penitenciárias do estado. A gente vai ver agora mais detalhes na reportagem da Denise Luque. Numa decisão polêmica tomada após horas de discussão, a Suprema Corte Americana julgou que as penitenciárias da região violam a Constituição devido à superlotação nas celas. Segundo dados do estado da Califórnia, as 33 prisões que existem atualmente foram projetadas para abrigar 88 mil pessoas, mas 148 mil detentos ocupam estas cadeias.
Segundo o jornal The New York Times, a sentença, aprovada por 5-4, ocorreu após os juízes terem tido acesso a fotos que mostraram os presos em condições consideradas desumanas. A resolução da Suprema Corte delega ao Estado a função de escolher os meios para reduzir a superlotação, incluindo a construção de mais prisões. Mais de 30 mil prisioneiros deverão ser soltos antes de cumprida a totalidade da pena, em um período de 2 anos. Tá certo. A gente fala agora sobre inimputabilidade penal. Nosso convidado é o Dr. Cícero José da Silva, que é advogado criminalista. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Prazer lhe receber aqui no Consulta. Prazer é todo meu. E a gente quer saber hoje, doutor, em que condições a justiça determina que uma pessoa que cometeu um crime não pode ser responsabilizada por esse crime? Bom, eu acredito que o tema é bastante amplo. Nós escutamos as pessoas comentarem a respeito do adolescente, infrator, que não cumpre pena. Nós escutamos, às vezes, alegações de que a pessoa A ou B alega que está sofrendo de um distúrbio mental para fugir da aplicação da lei penal. E por isso que eu acredito que o tema é de vital importância. Bom, para se falar sobre o tema, primeiro tem que se olhar a Constituição Federal. A Constituição Federal, ela é muito clara, eu não vou aqui citar artigo para não ficar alguma coisa monótona. Mas você tem garantias e direitos fundamentais, as garantias e direitos fundamentais da Constituição Federal, que não estão somente num rol, que é o chamado artigo 5º, né? Em outros locais da Constituição você encontra esses direitos fundamentais. Pois bem, tem um artigo que diz lá que o menor, ele vai responder de acordo com a lei elaborada para a sua faixa etária. E aí tem a lei, que é o chamado Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que já diz que até os 12 anos incompletos, ele é uma criança. Dos 12 anos completos aos 18 anos, ele já é um adolescente. E nós ouvimos muito o discurso de que esse menor, principalmente o adolescente, ele seria responsável pelos seus atos. Ora, não é de hoje que se escuta falar de emendas constitucionais nesse sentido, projetos de lei. Existem muitas discussões. Muitas discussões. Agora, esquecem também que os doutrinadores, na sua grande maioria, dizem que isso aí é uma cláusula pétrea, ou seja, não há como se modificar, a não ser por uma nova Constituição. Não dá para se mudar e dizer, olha, a partir de hoje, a criança e o adolescente não serão mais tidos como inimputáveis. Então, hoje é inconstitucional atribuir qualquer responsabilidade. Por quê? Porque a Constituição veda que queira se julgar uma criança e um adolescente como um adulto. Diferentemente de alguns estados norte-americanos, onde isso é possível. Em outros países também isso é possível. Então a gente escuta muito falar sobre isso. E também há que se ter muito cuidado. Por quê? Porque o direito brasileiro, ele tem a sua raiz, a sua origem, no direito romano e no direito germânico. Ou seja, a raiz é diferente do direito norte-americano, que é o chamado common law, de mais de usos e costumes. Aonde no Estado norte-americano, cada entidade daquela confederação tem o seu próprio código penal, o seu próprio código de processo penal. É comum lá, o autor de um crime que cometeu, por exemplo, no estado de Nova York, para responder num outro estado, ele precisa ser extraditado. E aqui no Brasil, você só vai falar de extradição se for para um outro país. Então, já existe uma diferença muito grande. Então, eu estou fazendo essa introdução porque é comum se ouvir esse comentário. Olha,
Lá a criança, em alguns estados, realmente responde, mas não dá para você comparar. Aqui você tem uma vedação constitucional. E não adianta esse discurso de que não, é possível, mas existe também a chamada cláusula pétrea que impede. Então hoje, o primeiro caso assim que eu destacaria seria essa questão da criança e do adolescente, que ela tem uma lei própria, ela não comete crime, né? É um ato infracionário. Ela não é recolhida ao cárcere, existem outras medidas. Agora, qual é a justificativa, doutor? É o desenvolvimento mental incompleto? Na realidade, a própria Constituição trata desta forma. Ou seja, há um princípio de proteção à criança e ao adolescente. Como há uma proteção à família, que é a base de tudo. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, apesar de todas as críticas que se fazem a respeito dessa lei, eu vejo como uma lei muito positiva, porque ela visa proteger a criança no seu seio familiar e o adolescente também. A gente ouve até muitas situações em que um adolescente de 17 anos e meio cometeu um crime, não é responsabilizado no sentido de ir para a cadeia, que é o que às vezes a sociedade espera, e aí surgem essas discussões. Mas uma pessoa de 17 anos e meio, 17 anos e 10 meses, ela sabe o que está fazendo. Agora, isso de não permitir que o adolescente vá para a cadeia, será que também não é para evitar que ele tenha contato com criminosos já costumazes e ele ainda não, em muitos casos ainda não é um criminoso, às vezes foi usado, enfim, a gente nem vai entrar nessa questão aí. Mas existe essa tentativa, então, de afastar esse adolescente de criminosos já que estão nessa vida há muito tempo e continuarão criminosos? Eu acredito que não só isso, eu acredito que também aquele entendimento de que ele ainda não está totalmente desenvolvido. Ele está muito mais aberto ao cometimento desse tipo de infração. E além disso, as cadeias hoje, elas são verdadeiras escolas de crime. Não que as entidades que abrigam o adolescente infrator também não tenham as suas falhas, é lógico que tem. Mas vocês passaram uma matéria agora muito interessante, o problema do encarcerado hoje no mundo, ele é preocupante. E não é diferente no Brasil. Agora, é muito interessante porque existe uma cultura que está chegando ao Brasil, está chegando na América Latina, que é a chamada lei e ordem e o direito penal do inimigo. Ou seja, vamos encarcerar todo mundo. Então cria-se leis dos denominados crimes hediondos, aonde o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a inconstitucionalidade que vedava a progressão de regime, ou seja, a pessoa ter o direito de progredir por um regime menos gravoso. O Supremo já entendeu que esse tipo de lei é inconstitucional, mas existe um segmento muito forte na sociedade que defende isso. E olha, não estou aqui defendendo a impunidade, não é isso, mas o encarceramento por encarceramento não resolve o problema da criminalidade. A pessoa sai de lá e volta a E volta, às vezes, a delinquir. Eu acredito que a questão não se resume somente com o direito penal. O direito penal, ele é tido como a última ratio, né? Ou seja, a última instância que deve ser utilizada. Então, você observa hoje a pessoa, por qualquer coisa, achar, não, é cadeia. A começar pelo próprio governo, que usa o chamado direito penal econômico, né? Ou seja, o direito penal tributário, para cobrar tributo. Será que isso é importante? Será que mandar alguém para o cárcere para conviver com um delinquente porque sonegou é a solução? Será que o discurso que vem de fora, da lavagem de dinheiro, por exemplo, que precisa ser combatido, mas com encarceramento às vezes desproporcional,